Você já ouviu falar do Future Forum 2050, que aconteceu agora, nos dias 9 e 10 de junho, lá em Moscou, na Rússia? Pois saiba que esse encontro pode ser o início de uma virada histórica contra os planos globalistas da chamada Nova Ordem Mundial. Olá, aqui é a Helga, do canal Desde Espanha. Hoje vou te contar sobre o Future Forum 2050, mostrando a intervenção de Monsenhor Viganò nesse fórum histórico. Mas antes, quero lhe pedir que me dê um like ou um dislike, que inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e que ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos em que abordarei temas tão interessantes e atuais como este, sempre relacionando tudo com o nosso dia a dia. E como tudo isso é tão importante, para quem não quer ficar por fora do que ocorre neste nosso mundo distópico, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que quer estar antenado e que se preocupa com os rumos que as coisas estão tomando. Ah, e não se esqueça de comentar debaixo desse vídeo, no final, o que você achou do que vou contar. Imagine um fórum internacional que reúne pessoas do mundo inteiro para dizer basta à destruição dos valores cristãos, à imposição da ideologia de gênero, ao ataque à família natural e à tentativa de controlar a comida, a energia, tudo e até a nossa liberdade de pensar. Foi exatamente isso que aconteceu lá nesse Fórum do Futuro, em Moscou, esses dias. E olha só quem participou desse evento, para você ver que o alerta é real e está reunindo gente importante do mundo inteiro. Elon Musk, o pai do bilionário Elon Musk, aquele que é o dono do X, a rede social que antes chamava-se Twitter, a rede do passarinho, não é? Pois sim, o pai de Elon Musk esteve presente. Ele tem alertado publicamente sobre os perigos da nova ordem mundial e os ataques contra a liberdade. Se até o pai do homem mais influente do mundo na área de tecnologia está preocupado, é porque a coisa é séria. Também participou Alex Jones, jornalista e comunicador americano conhecido por denunciar há décadas os bastidores do poder globalista. Pode-se concordar ou não com o estilo de Alex Jones, mas o fato é que muita coisa que ele dizia lá atrás hoje está se confirmando. E ele foi a Moscou para dizer: nós não vamos nos calar. Alex Jones sofreu na própria pele a censura por falar pelo o que ele falava, e eu lembro que no verão de 2019, se não me equivoco de ano, ele perdeu em um só dia todo o seu acesso a todas as redes sociais de que ele participava com seu programa. YouTube, Facebook, Twitter, tudo de uma vez, de golpe. Eu lembro que fiquei impressionada, estarrecida, eu que o seguia. Outro nome de peso que participou desse evento foi Jeffrey Sachs, economista americano ligado à ONU, que costumava ser aliado da agenda global, mas que agora está denunciando os erros estratégicos dos Estados Unidos e o perigo de guerras provocadas por interesses ocultos do que eu chamo complexo industrial militar, contra o qual o presidente Eisenhower chegou a fazer seu último discurso à frente da Casa Branca, dizendo aos americanos que tivessem muito cuidado com esse complexo industrial militar. Bom, pois Jeffrey Sachs é uma presença nesse evento que mostra que até as pessoas de dentro do sistema estão abrindo os olhos. Sobre o Jeffrey Sachs, se você quer ver, tem um vídeo no meu canal em que eu fazia a crítica ao fato de que ele estava metido nas atividades do Vaticano do Bergoglio. Vou colocar o acesso para aquele vídeo na descrição deste. E para fechar, um dos discursos mais esperados foi do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que deixou claro que a Rússia não vai se submeter às imposições ideológicas do Ocidente decadente e que pretende liderar um novo caminho multipolar onde cada nação tenha o direito de seguir seus próprios valores. A Rússia tem sofrido muito com essa
elite globalista que provocou essa guerra em solo ucraniano para medir forças com Putin. Ocorre que Putin já ganhou a guerra. E aqui na Europa, todo mundo que pensa, que sabe pensar, tomou partido de Putin contra a OTAN, a União Europeia, Macron, Pedro Sánchez aqui da Espanha e todos esses líderes que não passam de fantoche fazendo o que manda a elite através do governo, que agora já caiu, americano, na pessoa de Biden. O preço da energia elétrica por causa da guerra na Ucrânia aqui foi para a estratosfera. Então, gente, nós estamos em um mundo em que os que estão despertos e buscam compreender o panorama e entendem por que uma pessoa como o Monsenhor Viganò está participando de um evento como este. A Rússia tem sido mostrada no Ocidente como o próprio demônio. Não é. O nosso inimigo não é a Rússia. O nosso inimigo é a elite globalista que nos quer submeter. É necessário olhar um pouco para a Rússia sem a trave que colocam os meios de comunicação que são dessa elite para entender o que é a Rússia hoje. Eu vejo que a Rússia é muito mal entendida no Brasil. Pois bem, essas presenças todas de quem falei, Elon Musk, Alex Jones, Jeffrey Sachs, o Sergei Lavrov e muitas outras, tá? Foram 2 dias, você tem aí 2 dias inteiros de gente de peso, convidados internacionais, inclusive americanos, como viram. Ah, também esteve o ex-membro do parlamento inglês, George Galloway, conhecido por suas posições pró-russa, como a minha também é pró-russa. Visto o que eu vivi aqui, o que nós temos vivido aqui na Espanha, sim, nossa posição é pró-russa. Minha posição é pró-Rússia. Todas essas presenças mostram que o Future Forum 2050 não foi um encontro qualquer. Foi um verdadeiro chamado à resistência mundial, unindo desde líderes políticos até homens de fé, pensadores e familiares de grandes nomes da tecnologia, como o pai do Elon Musk, todos dizendo a mesma coisa. A civilização cristã precisa ser defendida agora. Líderes, economistas, jornalistas, pensadores de vários países reuniram-se para defender algo que há muito tempo desapareceu do debate público: a soberania das nações, a proteção da família, a moral cristã como base da sociedade e o direito de cada povo a escolher seu caminho sem imposições de fora. Esses valores que eu acabo de citar, soberania das nações, proteção da família, moral cristã como base da sociedade, são coisas que esse canal, desde a Espanha, defende desde seu primeiro dia. Eu abri o canal em 2018, outubro, e desde lá é o que eu tenho feito. E muitos dos meus vídeos lá no começo eu dizia explicitamente defesa da civilização ocidental cristã. E exatamente por fazer essa defesa é que eu perdi o canal. Fiquei 4 anos e meio sem o canal desde a Espanha, desaparecida, de um dia para o outro. Mas seguiremos aqui. Eu dizia lá atrás, não desisto. Tive que parar, inclusive por problemas pessoais, mas eu não desisto, porque isso aqui é uma luta até o fim da vida. Nesse fórum, isso é interessante e importante frisar. Um dos painéis se chamava Cultura e Valores Tradicionais. Os palestrantes foram diretos. Ou a gente recupera os valores da nossa civilização cristã, ou vamos todos ser engolidos por essa avalanche de perversões e mentiras que o Ocidente moderno vem empurrando sobre nossos filhos e netos. Com a colaboração inestimável da imprensa, dos meios de comunicação
em todos e cada um desses países. Esses meios de comunicação estão comprados. E noite e dia a gente vê as pessoas que estão despertando dizerem: me enganaram, eu fui enganaram, mentiram para nós. Sim, os meios de comunicação, porque a formação da opinião pública ocorre através dos meios de comunicação. As pessoas, inclusive, pensam, a maioria delas não pensam, elas absorvem a informação da televisão, do cinema, do jornal, do rádio e compram aquilo como se fosse a verdade e saem por aí pensando que aquilo ali é a realidade e acham que elas pensam assim. Não, não é um pensamento autônomo, não é um pensamento que nasce da reflexão, é simplesmente coisa imposta por essa elite que está aí. E quando a gente descobre que foi enganado, o mundo da gente cai e a gente tem que reconstruir tudo. Aconteceu comigo e aconteceu com muitos de vocês que estão aí escutando. Mas voltando ao evento, outro painel falava sobre a corrida espacial russa. A Rússia quer voltar a sonhar alto, mas sem abrir mão de sua identidade cristã ortodoxa, sem ajoelhar-se para a ONU, para o FMI ou para essas agendas verdes que só servem para sufocar a agricultura e controlar os pequenos produtores. Houve também falas sobre política externa, economia, cultura e espiritualidade. E o recado foi um só: há uma batalha em curso entre duas civilizações. E nós precisamos escolher de que lado estamos. Do lado de lá, a cultura da morte, o aborto, a ideologia de gênero, o ataque à fé, à família e à ordem natural. Do lado de cá, a verdade, a liberdade verdadeira, a tradição cristã e a resistência moral dos povos. Mas atenção, o ponto mais marcante desse fórum e que me fez decidir gravar esse vídeo foi a presença de Monsenhor Carlo Maria Viganò, arcebispo e uma das únicas vozes proféticas da igreja hoje. Monsenhor Viganò foi um dos conferencistas convidados do Future Forum 2050. Participou de forma virtual com uma mensagem fortíssima, denunciando a nova ordem mundial como uma verdadeira rebelião contra Deus e chamando os cristãos a se levantarem com coragem, fé e clareza. E você que acompanha este canal já sabe, fomos o primeiro canal no Brasil a trazer as intervenções de Monsenhor Viganò ao público brasileiro ainda em 2019 e quando quase ninguém falava dele por aí. E o canal desde Espanha continuará a trazer as intervenções do pré-claro Monsenhor Viganò. Traduzi a intervenção dele no Forum Future 2050 que eu vou ler agora. E eu trouxe também o vídeo original dele, em italiano, como testemunha de sua real participação no evento. Mas, mesmo que você não se interesse de ver o próprio Monsenhor falando, não deixe o vídeo. Fique até o final, porque eu vou voltar. Vamos ver agora as palavras de Monsenhor Viganò na minha leitura de sua intervenção. Solto o vídeo, fica aí. Queridos amigos, permitam-me cumprimentar as autoridades civis e religiosas presentes hoje e agradecer aos organizadores deste fórum pelo convite que me foi dirigido. A presença de ilustres cientistas, filósofos, intelectuais e sociólogos leva-me a dar à minha intervenção um caráter eminentemente teológico. A evolução cada vez mais frenética dos acontecimentos dos últimos anos, precisamente por essa corrida em direção ao abismo, que remete ao ditado latino motus infini velocior, exige, sem dúvida, uma grande capacidade de análise dos fatos contingentes, mas também requer uma visão global que não pode prescindir da dimensão espiritual do nosso ser. Sem essa visão transcendente, excluímos o aspecto fundamental da nossa existência como criaturas racionais, restauradas à vida da graça no batismo e destinadas a amar, adorar e servir a Deus, nosso Senhor e Criador. Sem essa visão transcendente,
Desconsideramos a realidade ontológica que os reverendíssimos prelados da Igreja Ortodoxa compartilham com a Igreja Católica, do reino universal de nosso Senhor Jesus Cristo, que, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é verdadeiramente o Pantocrator, o soberano das sociedades terrenas, o príncipe do tempo e da história, o Alfa e o Ômega. Nesta conferência, muitos de vocês ouviram propostas e projetos para um Great Reset alternativo, que se oponha ao golpe de Estado da elite globalista, para uma ordem mundial baseada na soberania nacional, no bem comum, na primazia do homem sobre a máquina, da razão sobre as paixões, do espírito sobre o corpo. Essa nova ordem já existe, e é nova porque está fundada em Cristo, Rei e Sumo Sacerdote. Foi inaugurada com a encarnação, consumada na paixão e morte do Salvador, coroada de vitória com sua gloriosa ressurreição e perpetuada ao longo dos séculos pela ação santificadora da graça através dos sacramentos. Essa ordem, que poderíamos chamar mais propriamente de cosmos, em oposição ao caos da Revolução, é a Societas Christianas, que o Império Romano do Oriente soube encarnar na visão sagrada da autoridade, equiparando a pessoa do imperador, o César, de onde deriva o título russo czar, aos apóstolos, não apenas pelo prestígio da função governamental, mas, sobretudo, pela responsabilidade moral que recai sobre os governantes. O soberano, na visão cristã bizantina e depois na europeia medieval, é o lugar-tenente de Cristo, e sua autoridade é exercida dentro dos limites e com os propósitos estabelecidos por ele. E é precisamente contra esse ponto fundamental que se desencadeou a fúria destruidora da Revolução, para destruir os governantes legítimos, privá-los da sacralidade de sua unção real, torná-los autorreferenciais e, portanto, potencialmente tirânicos. A ilusão de que o povo pode governar a si mesmo serviu para transferir o exercício da autoridade temporal às mãos de uma elite que não presta contas a ninguém, nem a Deus, nem ao povo. E hoje, em meio aos escombros morais de um Ocidente apóstata e rebelde, que chegou ao ponto de pisar nos princípios mais sagrados da lei natural, essa elite subversiva, reunida em lobbies poderosíssimos e detentora de enormes recursos financeiros, prepara-se para tornar o voto dos cidadãos inútil e supérfluo, após ter interferido em processos eleitorais e subvertido a vontade popular. Emissários de organizações supranacionais infiltraram-se em governos, chefias de instituições, ministérios, tribunais, forças de segurança, universidades, o mundo da cultura e até mesmo na igreja. Não é segredo que estão ligados a seus amos por graves conflitos de interesses e mantidos sob chantagem devido a vícios corruptos e estilo de vida perverso. A arrogância dessa classe política traiçoeira só se justifica pela presunção de impunidade e pela ilusão de escapar à justiça. Não cabe a mim, como sucessor dos apóstolos, dar indicações sobre como resolver os problemas que se avistam no cenário internacional. Posso, porém, apontar-vos os princípios infalíveis que a nossa santa religião mostrou serem amplamente válidos e testados pela experiência dos séculos. Eles estão enunciados no Evangelho, proclamados na Divina Liturgia e retratados nos mosaicos das nossas antigas basílicas, desde Santa Sofia, em Constantinopla, até São Marcos, em Veneza, desde São Basílio, em Moscou, até São Vital, em Ravenna. Esses princípios podem ser resumidos na imagem de Cristo, sentado em um trono, com os trajes reais, a coroa, o cetro e a esfera mundi. A realeza de Nosso Senhor é o fundamento da ordem social, da concórdia entre os povos, da prosperidade das nações e da salvação da raça humana. Se a obra de Satanás é tão feroz em se opor ao senhorio de Cristo, é porque ele é o verdadeiro
e único baluarte contra a barbárie e contra o estabelecimento do reino do Anticristo. Onde a sociedade cristã foi substituída pelas ideologias do mundo, só há ruína e destruição. Onde Cristo reina e onde os governantes reconhecem Cristo como seu rei, a revolução recua, derrotada. Vocês estabeleceram o prazo de 2050. Têm 25 anos para organizar um renascimento espiritual que formará as próximas gerações na fé e na moral de seus pais. Comecem, portanto, pela formação, pela educação, pelas escolas e universidades. Elas devem ser forjas nas quais a classe dirigente de amanhã possa redescobrir o orgulho de se chamar cristã. Uma classe dirigente cristã que viva no dia a dia os princípios que professa. Protejam a família natural, fundada na união indissolúvel entre homem e mulher e voltada para a procriação e a educação dos filhos. Incentivem todas as formas de agricultura, pecuária, pesca, artesanato e comércio que garantam independência e autonomia às famílias e às pequenas comunidades. Protejam todos aqueles direitos inalienáveis que o globalismo ameaça e pisoteia. E punam, com o rigor da lei, todas essas associações e organizações subversivas que interferem na soberania das nações. A tolerância demonstrada a essas máfias de criminosos devotados ao mal é uma fraqueza imperdoável, especialmente quando elas, como sabemos, atacam a própria existência da raça humana e planejam a redução da população por meio de guerras, fomes, epidemias, esterilização em massa e a destruição moral do homem. Restituam a Cristo as nações que lhe pertencem, pois só assim restauraremos a ordem divina, o cosmos que a revolução quer subverter. Não pode haver paz nem justiça onde não reinam o príncipe da paz e o justo juiz. Acreditar que podemos ignorar essa realidade é uma ilusão, uma quimera que anuncia o mais terrível dos fracassos. O Divino Mestre nos ensinou: sem mim, nada podeis fazer. João 15, 6. Como, então, poderemos esperar o fim deste pesadelo infernal que a elite globalista deseja impor se não voltarmos a Cristo? Essa batalha épica entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, só será vencida se nos colocarmos ao lado de Cristo, que na cruz venceu o mundo. E na cruz de Cristo, sinal de contradição, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, compreenderemos que as provações, mesmo as mais terríveis, podem ser o prelúdio da vitória, se as enfrentarmos não com força humana, mas depositando toda a nossa esperança naquele que é verdadeiramente o Todo-Poderoso. No dia 29 de maio de 1453, o imperador Constantino XI, paleólogo, defendeu até a morte os muros de Constantinopla, sitiada pelos turcos. Assim chegou ao fim o Império Romano do Oriente e, para os historiadores, a Idade Média. O legado de Constantinopla passou em parte para a Rússia cristã dos czares, última vítima, junto com Carlos de Habsburgo, da fúria homicida do materialismo ateu e da conspiração das lojas maçônicas. Mas muito desse patrimônio de fé, cultura, história e heroísmo permanece vivo e pulsante. Assim como a fé dos cristãos, perseguidos pelo regime comunista, se manteve viva e ardente por 70 anos. Quando rezamos o Pai Nosso, dizemos: venha a nós o vosso reino. Não é um simples desejo, mas um programa de vida, inseparável de seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque o cosmos une a terra ao céu, assim como nosso Senhor resume em si mesmo a natureza divina e a natureza humana. Exorto-vos, queridos amigos, a fazer vossos os meus anseios. Se Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, for o centro de vossa vida privada e pública, podereis dar aplicação concreta aos princípios que vos inspiram e sereis capazes de reconhecer e combater com eficácia tudo o que se lhes opõe.
Pela intercessão da Theotokos, Nossa Senhora e Nossa Rainha, Rainha das famílias, das sociedades, das nações e do mundo inteiro, invoco sobre todos vós a bênção da Santíssima Trindade. Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 10 de junho de 2025. Féria 3, dentro da oitava de Pentecostes. Уважаемые участники и гости форума, следующее приветствие от почетных гостей. Dear guests, Архиепископ this is going to be from the Catholic Archbishop Мария Carlo Maria Viganò. Cari amici, permettetemi di rivolgere il mio saluto alle autorità civili e religiose qui presenti e di ringraziare gli organizzatori di questo forum per l'invito che mi è stato rivolto. La presenza di illustri scienziati, filosofi, intellettuali, sociologi mi porta a dare al mio intervento un'impronta eminentemente teologica. Il sempre più frenetico evolversi degli eventi di questi anni, proprio per questa corsa verso il precipizio, che ricorda il detto latino motus in fine velocior, richiede certamente una grande capacità di analisi dei fatti contingenti, ma esige parimenti una visione d'insieme che non può prescindere dalla dimensione spirituale del nostro essere. Senza questa visione trascendente, noi escludiamo l'aspetto fondamentale della nostra esistenza di creature razionali, ripristinate alla vita della grazia nel battesimo e destinate ad amare, adorare e servire Dio nostro Signore e Creatore. Senza questa visione trascendente, prescindiamo dalla realtà ontologica che gli eccellentissimi prelati della Chiesa ortodossa condividono con la Chiesa cattolica, cioè della regalità universale di nostro Signore Gesù Cristo, che in quanto vero Dio e vero uomo è veramente, realmente pantocratore, sovrano delle società terrene, principe del tempo e della storia, alfa e omega. In questo convegno molti di voi ascolteranno proposte e progetti per un Great Reset alternativo che contrasti il colpo di Stato dell'elite globalista, per un ordine mondiale basato sulla sovranità nazionali, sul bene comune, sul primato dell'uomo sulla macchina, della ragione sulle passioni, dello spirito sul corpo. Questo nuovo ordine esiste già ed è nuovo perché è fondato su Cristo, Re e Pontefice. Esso è stato inaugurato con l'incarnazione, compiuto con la passione e morte del Salvatore, coronato di vittoria con la sua gloriosa risurrezione e perpetuato nei secoli mediante l'azione santificante della grazia mediante i sacramenti. Questo ordine, che potremmo chiamare più propriamente cosmos, in opposizione al caos della rivoluzione, è la Societas Christiana, che l'impero romano d'Oriente seppe incarnare nella visione sacra dell'autorità e nell'equiparazione della persona dell'imperatore, il Cesar, da cui Zar, agli apostoli, non solo per il prestigio della funzione di governo, ma anche ed anzitutto per la responsabilità morale che incombe sui governanti. Il sovrano
nella visione cristiana bizantina e poi in quella europea medievale, è luogotenente di Cristo e la sua autorità è esercitata nei limiti e con le finalità stabiliti da Cristo. Ed è proprio su questo punto fondamentale che si scatena la furia distruttrice della rivoluzione. Spodestare i legittimi governanti, privarli della sacralità della loro unzione regale, renderli autoreferenziali e quindi potenzialmente tirannici. L'illusione che il popolo possa governare se stesso è servita a trasferire l'esercizio dell'autorità temporale nelle mani di una élite che non risponde a nessuno, né a Dio né al popolo. Ed oggi, tra le macerie morali di un Occidente apostata e ribelle, giunto a calpestare i principi più sacrosanti della legge naturale, questa élite eversiva, riunita in lobby potentissime e in possesso di enormi risorse finanziarie, si appresta a rendere inutile e superfluo il voto dei cittadini, dopo aver interferito nei processi elettorali e sovvertito la volontà popolare. Emissari di organizzazioni sovranazionali sono infiltrati nei governi, ai vertici delle istituzioni, nei ministeri, nei tribunali, nelle forze dell'ordine, negli atenei, nel mondo della cultura e addirittura nella Chiesa. Non è un mistero che costoro siano legati ai loro padroni da gravissimi conflitti di interesse e tenuti sotto ricatto a causa della loro condotta di vita corrotta, viziosa e perversa. L'arroganza di questa classe politica traditrice è giustificata solo dalla presunzione dell'impunità e dall'illusione di poter sfuggire alla giustizia. Non sta a me, come successore degli Apostoli, dare indicazioni su come risolvere i problemi che incombono sullo scenario internazionale. Posso però indicarvi i principi infallibili che la nostra santa religione ha dimostrato essere ampiamente validi e collaudati dall'esperienza dei secoli. Essi sono enunciati nel Vangelo, proclamati nella Divina Liturgia, raffigurati nei mosaici delle nostre antiche basiliche, da Santa Sofia a San Marco a Venezia, da San Basilio a San Vitale a Ravenna. Questi principi possono compendiarsi nell'immagine di Cristo assiso in trono, con le vesti regali, la corona, lo scettro e la sfera mundi. La regalità di nostro Signore è il fondamento dell'ordine sociale, della concordia tra i popoli, della prosperità delle nazioni, della salvezza del genere umano. Se l'opera di Satana è così accanita nel contrastare la signoria di Cristo, è perché essa è il vero e l'unico baluardo contro la barbarie e contro l'instaurazione del regno dell'Anticristo. Dove la società cristiana è stata sostituita dalle ideologie del mondo, è solo rovina e distruzione. Dove regna Cristo e dove i governanti riconoscono Cristo come loro re, la rivoluzione retrocede sconfitta. Vi siete dati il termine del 2050. Avete 25 anni per organizzare una rinascita spirituale che formi le nuove generazioni
nella fede e nella morale dei vostri padri. Iniziate dunque dalla formazione, dall'istruzione, dalla scuola e dalle università. Devono essere fucine in cui la classe dirigente di domani possa ritrovare la fierezza di dirsi cristiana e che viva nella quotidianità quei principi che professa. Proteggete la famiglia naturale, fondata sull'unione indissolubile tra uomo e donna e finalizzata alla procreazione e all'educazione dei figli. Incoraggiate tutte le forme di agricoltura, allevamento, pesca, artigianato e impresa che assicurano indipendenza e autonomia alle famiglie e alle piccole comunità. Date tutela a tutti quei diritti inalienabili che il globalismo minaccia e conculca e punite con i rigori della legge tutte quelle associazioni e organizzazioni eversive che interferiscono nella sovranità delle nazioni. La tolleranza verso questi conventicoli di criminali votati al male è una debolezza imperdonabile, specialmente quando costoro, come sappiamo, attentano all'esistenza stessa del genere umano e progettano la riduzione della popolazione mediante guerre, carestie, epidemie, sterilizzazione di massa e distruzione morale dell'uomo. Restituite a Cristo le nazioni che gli appartengono, perché solo così facendo ripristinerete quell'ordine divino, il cosmos appunto, che la rivoluzione vuole sovvertire. Non vi può essere pace né giustizia dove non regna il principe della pace e il giusto giudice. Credere di poter prescindere da questa realtà è un'illusione, una chimera che prelude al fallimento più terribile. Ce l'ha insegnato il Divin Maestro: senza di me non potete far nulla. Come potremmo sperare nella fine di questo incubo infernale che l'élite globalista vuole imporci, se non tornando a Cristo? Questa battaglia epocale tra bene e male, tra Dio e Satana, può essere vinta solo se ci schieriamo con Cristo, che sulla croce ha vinto il mondo. E nella croce di Cristo, segno di contraddizione, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, sapremo comprendere che le prove, anche terribili, cui siamo sottoposti, possono essere la premessa della vittoria, se le sappiamo affrontare non con forze umane, ma riponendo ogni speranza in colui che è realmente onnipotente. Il 29 maggio 1453 l'imperatore Costantino XI Paleologo difese fino alla morte le mura di Costantinopoli, assediata dai turchi. Ciò segnò la fine dell'impero romano d'Oriente e per gli storici del Medioevo. L'eredità di Costantinopoli è in parte passata alla Russia cristiana degli zar, ultime vittime, insieme a Carlo d'Asburgo, della furia assassina del materialismo ateo e della cospirazione delle logge massoniche, ma ancora molto di quel patrimonio di fede, di cultura, di storia, di eroismo rimane vivo e palpitante, come è rimasta viva e palpitante per 70 anni la fede dei cristiani perseguitati dal regime comunista.
Vi esorto, cari amici, a fare vostri i miei auspici. Se Cristo, Alfa e Omega, principio e fine, sarà il centro della vostra vita privata e pubblica, saprete dare applicazione concreta ai principi che vi ispirano e potrete riconoscere e combattere efficacemente tutto ciò che ad essi si oppone. Invoco su tutti voi, per intercessione della Theotokos, Nostra Signora e Regina, Regina delle famiglie, delle società, delle nazioni del mondo, la benedizione della Santissima Trinità. O Future Forum 2050 foi só o começo, mas já mostra que a resistência está viva e que há esperança de reconstrução baseada na fé, na família e na soberania dos povos. E aí, o que você achou da participação de Monsenhor Viganò no Fórum Future 2050? Escreva aí nos comentários. Se você quer saber mais sobre o que foi dito lá, e especialmente sobre a fala de Monsenhor Viganò, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar, porque chegou a hora de escolher um lado. E nós já escolhemos: Deus, a verdade, a família e a liberdade. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo. Ah, e não deixa de comentar embaixo do vídeo.